Olá, gente. Estivemos agora com o Grande Agualusa e que incrível, que especial. Muito obrigada por essa contribuição aqui na Flis. Bom, e agora a gente segue adiante no nosso roteiro. Eu quero dizer que eu tenho um carinho muito especial pela próxima atração da Flis. Eu, por ser cantora, atriz e amante da literatura, eu admiro muito todas as mulheres que compõem essa mesa agora. Eu gostaria de convidar a jornalista e radialista Patrícia Palumbo. A Patrícia Palumbo, que é jornalista e radialista especializada em música, produz e apresenta há 15 anos o programa Vozes do Brasil. Também tem a Hora do Rush. Velejadora, é também amante da natureza, tema para o qual faz boletins especiais na Rádio Eldorado. Publicou os livros Vozes do Brasil 2, e 2 volumes com 24 entrevistas com expoentes da música brasileira contemporânea. Tem Arnaldo Antunes, tem Tamara Assunção, tem Alba Ramalho, tem Ana Carolina, tem Adriana Calcanhoto, Luiz Melodia, Lenine, Tom Zé. Gente, é uma pérola, é incrível. 3 vezes premiada pela APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, pelo seu trabalho em rádio. E finalista do Prêmio Cláudia 2008, na categoria Cultura, por seu amplo trabalho com a música brasileira. A Patrícia vai conversar com a Penélope Martins, escritora querida. Estamos recebendo novamente ela na Flis, que já esteve em 2008, e ela está acompanhando fielmente a programação da Flis. Teremos também a Fernanda Takai, cantora, compositora e parceira do Instituto Pumalanga, porque já viajou conosco pelo projeto Caravana das Artes. E também a Roberta Estrela Dalva. Gente, tá muito bonito isso. Eu gostaria de dizer que a mesa se chama Onde Mora a Minha Literatura, e eu quero dar as boas-vindas a todas essas mulheres. Eu quero dizer que é uma honra recebê-las aqui, uma potência de mulheres aqui tão efervescente, e as quais eu sou muito fã mesmo. Muito obrigada por estarem aqui. Patrícia, seja muito bem-vinda, e é você que vai conduzir essa mesa, e eu estou aqui já ansiosa para assistir vocês. Um beijo, boa sorte. Muito obrigada, Renata. Boa noite. Espero que todos estejam me ouvindo bem aí. Estão me ouvindo, meninas? Penélope, Fernanda, Roberta? Ótimo. Sim. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, todos vocês que nos assistem aqui no canal da Flis, pelo Instituto Pumalanga. Eu quero começar como eu sempre começo esses eventos que têm a ver com o Instituto e com a Casa Brasileira aqui em São Sebastião, dizendo que eu sou caiçara, né? Nascida aqui nessa cidade, e tenho imensa alegria de participar desses eventos culturais que são promovidos aqui pela Casa Brasileira, pelo Instituto Pumalanga. E tem um encontro, né, sobre literatura, sobre livros, ainda que virtual, já que nesse momento estamos vivendo essa infinitena. Eu acho que é, assim, uma imensa alegria. Estar com vocês três aqui também, nessa mesma sala, é muito bom. Fernanda e Roberta já são minhas cúmplices de longa data. Penélope estou conhecendo agora, mas conheço o seu trabalho, esse que eu acho maravilhoso, que é Mulheres que Leem Mulheres, né? Acho bacana, adoro esse nome já a princípio, e o nome desta mesa hoje aqui me é particularmente interessante, porque é como se todas aqui, de certa maneira, usassem em diversos suportes a palavra, né, de alguma maneira. E eu estava ouvindo aqui o Agualusa na entrevista da Flis, feita pela Pericão, dizendo justamente isso, da história do no princípio era o verbo, né? E o poder que a palavra tem, todas nós sabemos. Ninguém fala nada da boca para fora, isso aí a gente ouviu, né, há 2 anos, dizendo, isso aí não é nada, ele está falando da boca para fora, e a gente está vendo aí a palavra sendo cumprida, né, para o lado contrário, e acho que o que a gente aqui que conhece esse poder, faz com que a boa palavra, também possa ser cumprida, né? Então, eu queria começar com a Roberta, que faz essa coisa maravilhosa que é o slam,
Eu vi o seu documentário, Roberta, maravilhoso, e depois eu estava lá na plateia do Itaú Cultural, meninos e meninas dizendo da importância do Islã para a transformação real da vida deles, então, e delas, né? Então me conta, vamos começar contando aqui para quem está assistindo a gente sobre essa experiência. Está fechado o seu microfone. Acontece. Salve, salve agora. Boa noite a todas, todos, todos. Muito legal estar aqui com essas mulheres maravilhosas, trocando ideia, né? Bom, o slam, muita gente fala assim, mas slam? O que é slam? Slam é uma terminologia emprestada do esporte, né? Tem o Grand Slam de Roland Garros, que é de tênis, tem o Grand Slam de basquete. Então é um campeonato de poesia falada e tem umas regras, 3 minutos, poemas próprios, sem acompanhamento musical. Mas eu poderia falar que é uma competição de poesia, mas é muito mais que isso, que a gente viu desde 2008, quando, junto com o Núcleo Bartolomeu, que é a companhia da qual eu faço parte, que a gente viu florescer até hoje, né, nesses 12 anos, foram essas ágoras, essas rodas de poesia. O que a gente viu florescer foi Slam Resistência, Salve Del Chaves, um poeta que deixou a gente recentemente, que era um dos fundadores. 800 pessoas na Praça Roosevelt ouvindo poesia. Então, numa cidade barulhenta como São Paulo, no mundo, a gente fica com a cara enfiada nos bagulhos, nos Facebook, no Wi-Fi o tempo inteiro, parar 3 minutos, aquele silêncio, 800 pessoas, 600 pessoas, para ouvir um outro ser humano falar, né? Que se for esses 3 minutos, e depois essa pessoa que falou também vai ouvir. Então, acho que essas rodas estão recuperando acho que um arquétipo, assim, da gente sentar em volta da fogueira, né, que as aldeias têm, que todas as sociedades têm, que é sentar e ouvir as histórias, né, a condução de história, a oralidade do nosso país, que é a oralidade indígena, a oralidade negra e o branco europeu, que é mouro, né, Portugal, Espanha, a dominação árabe. Então, essas sociedades orais, eu acho que o Slam recupera isso, essa vontade de ouvir os poetas como a função social desses poetas, né, que consegue estar numa comunidade, catalisar aqueles sentimentos, elaborar em forma poética e devolver. E as pessoas que estão ali naquela roda falam, nossa, eu pertenço, ele está falando de mim, né? Ou ela está falando de mim. Então, eu acho que é isso, o fenômeno do slam no mundo inteiro. Eu estava agora num fórum, a Biayala, um fórum latino-americano, né? Então, tem no Paraguai, na Guatemala, slam tem em Madagascar, no Polo Sul já teve slam, no Israel, nos países da Europa, tem a Copa da África de slam. Então, não é o slam, são os encontros que ele faz acontecer. E essa é a escuta, né? Fala-se muito de que o slam é o lugar, né, onde se dá a voz, mas eu não sei, se dar a voz eu tenho evitado. Ele faz com que vozes sejam escutadas. É muito diferente, né, do que... Um lugar de escuta, né, Roberta, que é tão importante, né? Tão importante. Pode crer. E é isso, literatura oral, que é um termo também que até um tempo atrás não se torcia-se o nariz, né? Como assim, poesia oral? Nos países da Europa, então, na França, como assim, poesia é escrita? E aí os poetas, né, os medievos, lá, os trovadores, os retóicos, os griots na África, os repentistas aqui, as sociedades sempre tiveram esses porta-vozes, né, esses portais que abrem e dão conta de tantos assuntos. E acho que o slam recupera um pouco isso. Muito bom. Não sei se era para responder isso. Sim, então, totalmente. Eu acho que na verdade, eu acho que é uma coisa assim, a gente está hoje aqui fazendo um encontro, né, para falar sobre isso, sobre a literatura de cada uma de nós e onde vocês, né, onde é que vocês... como é que vocês se expressam, né, nesses espaços diferentes. Penélope também é narradora, né, Penélope? Eu queria que você começasse dizendo isso. O que é ser uma narradora em 2020? Como é que é isso? Essa coisa, né, a gente falou muito da oralidade aqui, a Roberta começou falando disso. Como é? O que é ser uma narradora? Então, bom, gente, boa noite. Uma maravilha, eu conheço as três de espectadora.
E é claro que mandei para todos os meus amigos e minhas amigas e ficaram, nossa, mas você está com uma mulherada aí de responsa. Eu falei, eu vou fazer o meu possível para desempenhar bem o meu papel. Então é uma honra muito grande estarmos juntas, emendando assim no que a Roberta falou, que eu acho que é muito importante. A gente tem eu faço muitos encontros com jovens, com crianças e com professores, né? Eu sou narradora de histórias, eu conto histórias e eu sou uma narradora urbana, né? Porque eu cresci na cidade, mas eu venho de uma família com uma composição, assim, meu pai é português, de uma aldeia de Portugal, uma família muito simples, camponesa, né? E ligada à agricultura, e do lado da minha mãe também, uma família de trabalhadores braçais. Eu fui a primeira a chegar na universidade, então, assim, existe uma composição dentro de mim dessas histórias, dessas pessoas que vêm com histórias do campo, com histórias da costura, com histórias da lavadeira, né? Minha bisavó era uma mulher que se sustentou e sustentou as filhas lavando roupa. Então, eu tenho essas histórias, apesar de ser uma mulher urbana. E quando eu comecei a contar a história, Roberta, não diferente do que você narrou com a experiência da poesia na rua, tomando a rua, eu queria isso, eu queria compartilhar com as pessoas a escuta, a possibilidade delas também contarem, delas também se escutarem. Porque eu acho que a boa narração de história, ela faz isso, ela dá vontade de contar, ela dá vontade de compartilhar, né? Quando a gente está escutando uma pessoa contar uma boa história, a gente já fica com vontade de dialogar com aquela história, né? Por isso que os narradores, os contadores de história têm seus jeitos particulares, porque é muito verdadeiro, é de cada um, é da construção de trajetória de cada um. E para mim, isso já acontecia na advocacia. Eu sou advogada. Então, assim, isso já acontecia na advocacia, porque eu me sentia uma narradora de histórias. Eu dava voz para um monte de histórias que passavam pelas minhas mãos e que eu precisava defender dentro de uma sala de tribunal, porque a pessoa não ia poder falar por ela mesma, né? E eu tinha que dar a voz. Então, você tem que ser um bom orador daquela história para defender os interesses de uma pessoa. Então, essa composição hoje que eu vejo na Cidade da Poesia Tomando a Rua, eu vejo com as crianças ouvindo história. Então, é muito similar. E é tão similar quanto convergente, no sentido de que a gente só vai fazer leitura realmente acontecer no Brasil se a gente prestar atenção nesses territórios de oralidade. É por isso que a música chega tão bem, porque ela ocupa esse espaço sonoro. Ela faz uma ocupação diferente da ocupação do livro, né? Que é maravilhosa, mas que eu estou comigo mesma, eu tenho que estar com as minhas vozes. E a ocupação sonora, ela é coletiva, ela dá sentido coletivo para a vida da gente, né? A música faz isso, a poesia na rua faz isso, a narração de história também faz isso. Então aqui há uma grande geografia, uma arquitetura para a leitura possível, eu acho que é através do espaço sonoro mesmo, através do coletivo dessas histórias se encontrando. Muito bem, Penélope, maravilhoso isso. A gente falando aqui dessa coisa da oralidade, do encontro. Fernanda é conhecidíssima, né, pelo Brasil todo, por aí afora, pela canção, né, pelo seu trabalho com música, onde também conta histórias, mas é uma escritora muito bem-sucedida, já escreveu várias histórias legais, a gente tem os livros dela todos aqui em casa e tal. Mas, Fernanda, quero começar falando contigo sobre isso. Você acha que com a música você também está contando histórias? De alguma maneira, a palavra ela faz como Penélope e Roberta contaram aqui. Na música, ela também é essa como é que eu posso dizer, essa ferramenta, né, para
a construção da cultura, para a construção do encontro? Tá fechado seu microfone. É a falta do vinho, eu avisei. Não deu tempo da gente ir lá buscar. Agora a Fernanda está sem som. Tá sem som. Uhum. Yep. Não ainda. Engraçado, tinha entrado. Você falou, a falta do vinho. Nada ainda. Você colocou... Voltou? Não. Não, às vezes se ela colocou o microfone depois que estava no acesso, às vezes ele não lê. Né? Não ainda. E a Roberta também, você também está sem, Roberta. Roberta apertou alguma coisa que foi embora. Penélope, até que a Fernanda se organize, conta pra gente o que é esse... Eu acho que a Fernanda vai ter que sair, vai ter que entrar com o microfone. Talvez, né? Como é que se chama? Esse trem aqui ligado. Esse trenzinho aí. Pronto, lá foi ela. Uhum. Roberta também teve que sair e entrar porque ficou sem voz, né? Olha que loucura, ficar sem voz num encontro como esse. Penélope, conta pra gente então, até que Fernanda volte, o que é esse projeto que eu estava aqui, quando estava te apresentando, falando Mulheres que Leem Mulheres. O Mulheres que Leem Mulheres, eu comecei, assim, é uma página no Facebook, muito mal administrada por mim, porque eu faço 400 milhões de coisas, e aí eu peco muito, né, com as coisas, enfim, porque eu faço um monte de coisas. Mas eu comecei a fazer no Facebook uma página, por quê? Porque eu fiz um encontro uma vez com 70 professoras, não tinha nenhum homem, e todas estavam, assim, muito desgastadas, sabe? Decepcionadas com a vida profissional, chorosas e repetindo, assim, narrativas de desilusão, né? E aí eu peguei e comecei a contar uma história, brincando com elas, assim, contando uma história fantasiosa a respeito do meu nome, né, da Penélope, só que fazendo uma trajetória da Penélope que se livrou do Ulisses e que fica em Ítaca governando sozinha e que ela começa a governar seguindo os próprios instintos como administradora. E, de fato, que Ítaca prospera. E aí eu comecei a conversar com elas nesse sentido, e elas começaram a se entusiasmar muito. E no final do encontro eu falei para essas professoras que elas precisavam urgentemente ler escritoras mulheres, que elas estavam se sentindo sozinhas, desamparadas, e que elas iam encontrar nessas vozes amigas, pessoas que mostrassem para elas outras possibilidades de ler a história e eu acho que é uma palavra já batida, né, um verbo batido, né, mas de ressignificar a narrativa ou revisitar a própria narrativa, né. E aí eu fiz a página no Face lá, Mulheres que Leem Mulheres. Depois de um tempo alimentando, colocando coisas das amigas e assim, eu fico muito por trás da página, ninguém sabe se é um grupo de 10 pessoas que faz aquilo ou se é uma pessoa só. Eu não fico aparecendo muito. Então as pessoas escrevem falando, vocês do Mulheres que Leem Mulheres, eu falo, gente, coitada, é só eu. Um grande coletivo, né? Como se fosse um grande coletivo. Mas eu comecei a fazer, e aí o Sesc, aqui de São Caetano, eu moro no ABC Paulista, o Sesc me pediu, a Roberta também da área, né, é de Diadema, eu já vi, e aí o Sesc de São Caetano me pediu para fazer lá, presencial. Então, a Luísa Romão esteve com a gente, a Alice Ruiz é convidada de honra em todas as edições do Mulheres que Leem Mulheres, ela foi comigo. Então, o projeto ganhou assim um espaço físico, né? Assim, a gente fez em alguns lugares
e a página continua lá, mas com essa intenção mesmo de uma mulher chamar a voz da outra mulher mesmo, compartilhar a voz da outra mulher. Vamos ver se Fernanda Takai está com voz agora, Fernanda. Sim. Alô, teste. Isso, Chegou bom. a voz? É. Sim, total. Poxa, uma cantora sem voz é uma cantora muito triste. Não é? Dá mais uma voz bonita dessa, né? Faça favor. Bom, primeiro, eu tinha falado, né, antes que é muito bom estar aqui com vocês, em companhia de grandes mulheres. A Patrícia, que é a nossa, que está legitimando aí, que está em São Sebastião, né? Ancorando o nosso encontro. Bom, as canções, claro, sim, elas contam muitas histórias, algumas delas totalmente baseadas na nossa própria vida, né? Elas nascem de acontecimentos reais. Eu sempre falo que a gente joga um pouquinho de ficção para não ficar aquele negócio muito, muito biografia, assim, né? Porque o legal da canção, e principalmente da canção pop, é você deixar aberto um espaço para a pessoa ouvir aquilo e, de repente, faz uma conexão com a sua própria vida. Uhum. Então, isso é muito mágico, você encontrar as pessoas depois de lançar uma música e falar, nossa, essa sua música traduz completamente um momento meu, ou virou a minha trilha sonora da vida em um momento específico, eu senti aquilo que você estava cantando. E, às vezes, o que a pessoa sentiu não necessariamente nasceu, né, tem a mesma origem de onde a música nasceu. Mas essa abertura poética que a gente deixa nas canções permite isso, você colocar ali toda aquela sua própria sensação, tipo, a música foi feita para mim, né, e eu adoro isso, eu adoro ouvir as histórias das outras pessoas quando escutam as histórias das nossas músicas. E é muito legal também quando as pessoas vêm perguntar, do que fala essa música? Por que você escreveu essa música? E aí, às vezes, tem uma mega decepção, a pessoa fala, nossa, nunca pensei que fosse sobre isso, ou então falar, que legal, eu tinha apostado com um amigo meu que era sobre isso que você estava falando. Então, essa magia da poesia um pouco aberta, né, dela ter aquele suspiro ali na música pop, é uma das experiências mais legais que a gente tem como autor, né. Muito bom. E os livros, Fernanda, quantos você já lançou e quais são eles, para o pessoal que só te conhece aí pelo seu trabalho na música? Eu tenho sabe, preencher ficha de hotel, eu sempre coloco assim, a profissão põe cantora, eu nunca coloco cantora, escritora, compositora, sempre põe assim, cantora. Ou então mãe da Nina, né, já coloquei algumas vezes, mãe da Nina. Eu escrevi 4 livros, mas eu tenho, às vezes, participando de umas mesas, assim, né, com vocês que escreveram livros também, eu fico assim, nossa, o pessoal ali é escritor mesmo, né, o que eu estou fazendo aqui? Tipo, eu vim de um momento como, eu vim de uma visibilidade na minha carreira de cantora, né, a minha visibilidade na música me fez escrever para mais gente, mas não escrever canções, escrever contos e crônicas, ocupar colunas em jornais e revistas. E mesmo assim, tendo feito isso durante 6 anos, toda semana, e eventualmente ainda escrevo também, ainda eu fico um pouco com medo, falo que eu sou uma super aprendiz, imagina. Tem uns lances engraçados, que às vezes a gente está nos festivais de literatura, assim, eu vou tomar café, não sei, aí tá o Fernando Moraes, né, eu falo assim, nossa, o Fernando Moraes tá ali, às vezes ele é super gente boa, e daí quebra o gelo, né? Mas tem um monte de escritor famoso, eu falo, nossa, eu vou sentar lá no cantinho, tudo, para não ter que, eu não vou dominar os assuntos que eles vão falar ali, né, a gente tem essa sensação que escritor, o termo literatura, que aliás a gente devia até quebrar um pouquinho isso, né, tem aquela liturgia, né? Literatura, nossa, a pessoa é escritora, trabalha com literatura, mas literatura pode ser tão próximo da gente, né? Ela pode ser mais cotidiana, e várias grandes obras literárias, elas surgem de incômodos do dia a dia, né? Da sua sensação comum, e são sentimentos que muita gente vai encontrá-los em algum momento da vida. Só que, assim, como escrevem muito bem, e tem todo esse domínio da palavra e tudo mais, para a gente, que é gente normal, ainda soa um pouco estranho falar assim, não, eu sou escritora. Eu escrevo também, né?
A gente que é gente normal é maravilhoso, né? Roberta, você tem um livro também que eu adoro, que, aliás, fizemos um Vozes do Brasil, né? Só sobre ele, que conta a história do hip hop, né? Fala um pouco desse livro aqui para nós, conta para o pessoal que nos vê, nos ouve. Que livro é esse? Vou abrir aqui. É esse aqui, ó. Trouxe ele, é o Teatro Hip Hop, a performance poética do autor MC. E, na verdade, ele é um livro... Eu gosto de mostrar sempre porque saiu pela Perspectiva, é bem fresco. Não bem fresco, mas foi o primeiro título que uma editora como essa, assim, né, a coleção Estudos, é o primeiro título de hip hop. E todo mundo lê isso aqui, né, nas escolas, tal, nas faculdades. Ele fala, na verdade, do hip hop no começo, do encontro dele com o teatro, que é o Núcleo Bartolomeu, que é a companhia da qual eu faço parte, e vai para o slam. Como é que isso se desdobrou? Porque lá no Bartolomeu cada um tem, né, o Eugênio é DJ, ele tá mais no campo da música, a Cláudia é dramaturga, a Lua no corpo, e eu fui para essa coisa da voz, da métrica. Eu adoro, né, a coisa do rhythm and poetry, do rap, né, que quer dizer isso. E eu tenho muito livro aqui atrás. Eu tenho um filãozão de coisa do hip hop, de grafite, tem muita coisa que não está traduzida. Me dava muita aflição. Eu sentia que eu tinha um tesouro e eu lia e eu sabia da história do hip hop antes de ter The Get Down, essas séries que tem no Netflix. E eu ficava, gente, a molecada precisa saber isso. Então eu traduzi muitas das coisas e como fala assim, deu uma mastigada e fiz caber em 60 páginas para ter uma coisa com fonte, né, com os filmes, com as... A história do hip hop são muitas histórias, na verdade, porque é uma cultura viva, né? Muito recente. Então tem inventores da dança, MCs que estão vivos e vivas, DJs, mas tem coisas registradas já e eu quis fazer um compilado, contar a história do Bartolomeu, porque tem isso. Sei lá, será que você vai esperar alguém? A Cláudia Shapira do Bartolomeu sempre fala: que papel que você quer fazer no filme? Vamos escrever nosso filme, vamos fazer. Da gente fazer as coisas, né? Não esperar alguém vir pesquisar. Um grupo que tem 20 anos. Será que... Né? Eu falei, não, tem que estar registrado. Então tem todo o inventário do que a gente fez. Como diria Rappin' Hood, que é um rapper, um MC, se eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Né? Autorrepresentação. Eu não preciso que alguém conte a minha história por mim. Né? Eu posso contar a minha história, né? Conhecendo o passado, entendendo um pouco do presente, se relacionando e olhando um pouco para frente, para onde estamos indo. Não está muito fácil. Hoje em dia nunca foi, né? Porque também não trata de fazer futurologia, mas tem, né, o conhecimento ancestral também, tem esses mestres do hip hop que trazem isso. Mas livro de poesia, minhas coisas que eu escrevo, que eu falo, eu não escrevo. As pessoas falam, por que? Cadê seu livro? Onde eu acho seus poemas? Eu falei, sei lá, no YouTube. Porque eu não acho, eu acho que eu escrevo para falar. Quando eu leio na página, eu não acho bom. Eu acho que eu precisa de ar, precisa de métrica, precisa de intenção, né? Eu sou atriz de formação, então eu não, até agora eu não escrevi poesia para ler assim. Eu acho lindo, mas não sei. Interessante isso, né? Porque tem uma discussão gigante e eterna, né, dentro da canção popular, que é isso, né? Que letra de música é letra de música e poema é poema, né, Fernanda? A gente tem essa... Vira e mexe tem essa coisa. Adriana Calcanhoto tem um livro que foi organizado pelo Canaã Ferraz, que são só as letras. E aí ela me contou que para fazer a seleção dessas letras, para que, segundo ela, merecessem a impressão, né, enquanto poema, foi um trabalho quase de terapia para ela, né? É incrível isso. Assim, eu tenho feito, né, a gente conversou há um tempo assim sobre isso, mas me apropriado de alguns poemas, especificamente de um poeta do Piauí, que é o Climério Ferreira, que ele é poeta, mas já escreveu música com o Ednardo, com o Dominguinhos, tudo, mas eu me permiti, e ele sempre foi muito generoso, eu pego as poesias dele e aí vou fazendo um corte e costura, e junta daqui, aí enfio uma frase minha no meio, tudo, depois eu mando para ele, fazer tudo bem essa música nossa que a gente fez junto? E ele sempre acha ótimo, ele fala assim, nossa, você botou um sentido em vários versos meus que foram feitos em dias diferentes, né, e de repente estão ali numa letra de música. Então, acho que
a gente aqui fica um pouco pensando, não, será que é poesia, né? É também, né? É também, e a poesia ela vira canções incríveis, mas no início eu ficava um pouquinho também assim, essa música não se sustenta sozinha, só a letra dela. Esse tempo visual que a gente vive hoje, de alguma forma ajudou, porque muita gente pega, às vezes, trechos das músicas, né, e faz uma arte, e manda um para o outro, e vira um vídeo, um lyric vídeo, não sei o quê. Isso fez a gente enxergar o nosso próprio trabalho de uma outra forma. É possível, sim, extrair ali fragmentos da poesia dentro da letra de uma canção, né? Claro. E Penélope, que é a narradora, deve entender bem o que Roberta está dizendo, né, a respeito dessa coisa do ritmo, porque quando a gente está lendo, eu tenho feito o Peixe Voador, que é o meu podcast aqui da Infinitena, que é um podcast de leituras. Eu leio muito, leio trechos de livros, leio poemas e também ponho citações de música ali. E hoje eu estava pensando sobre isso, eu ouvi um poeta lendo seu próprio poema, e falei, nossa, eu não teria lido assim, sabe? Né? Claro. Então, eu acho que na leitura é quase como se a gente tivesse fazendo, como na canção, uma escuta própria. A leitura é a sua escuta lida para o outro, né? E aí eu acho que a Roberta se ressente querendo que a leitura seja a sua leitura, né? Roberta já pode garantir que não só ela coloque no papel, como ela faça o audiobook, né? Porque ela já faz para as pessoas escutarem na voz dela, que é incrível, realmente. Mas, assim, eu conto histórias e quando eu tenho a maior parte das minhas publicações é para infância e juventude. Até agora saiu um livro juvenil, que inclusive foi lançado na primeira Flix, sim. em pré-lançamento, e nem tinha o livro ainda, a editora imprimiu assim uns bonecos do livro, porque nem tinha o livro impresso, mas deu sorte, porque o livro em 2019 ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional, então eu falo que é São Sebastião, aquela coisa do mar ali, Iemanjá perto, deu uma bênção assim específica. Mas eu lembrei desse livro em específico porque para mim faz todo sentido quando eu estou escrevendo eu ler em voz alta e entender o que eu escrevi em voz alta. Porque eu conto histórias. Então, assim, toda vez que eu escrevo, eu pego, agora eu vou ler. Aí eu faço leitura em voz alta e aí eu vejo o quanto... Isso que você falou, Roberta, da intenção. Fala assim, nossa, tem uma intenção aqui, será que eu deixei claro isso? Porque realmente o recurso da palavra escrita não é o mesmo do recurso da palavra viva, né? Da palavra que você escuta, que você sente a vibração da voz da pessoa, a pausa, o respiro intencional ali. Então a gente tem que buscar no papel um meio, se aquilo é importante, de deixar gravado. Né? É meio como se fosse uma partitura de música moderna, né? Pode ser. Que eles colocam as indicações de estado de espírito, né? Ali dentro, para você fazer a leitura, no caso musical, com a intenção que o compositor gostaria de ter impressa na hora da interpretação. Você nunca ouviu ninguém falando um poema seu, Roberta? Um texto seu? Já sim, isso é muito legal, porque as pessoas vão lá e transcrevem teimosamente, fala, você não tem livro, mas eu vou transcrever. E, na verdade, tem quem transcreva, e nos slams acontece uma coisa muito interessante, que as pessoas vão pegando, decoram, vão de tanto ouvir o poema. Então é muito como você ir numa arena, ter um poeta ou uma poeta declamando, e as pessoas na arquibancada ou em volta na rua, tipo assim, como se fosse uma reza, repetindo, não sei o que, falando antes, quando o poeta dá uma pausa que ele não dá ali, as pessoas falam juntas, então cria-se esse, como a música, né? Cria-se esse repertório. Já vi sim, e é muito legal, porque daí cada um interpreta do jeito que
que quer, né? Mas eu não tenho nada, não é contra, assim, oral, uma oposição, né? É só eu não sinto que os poemas são esses, por enquanto, para estar na página, porque tem a performance, né? A performance, ela tem umas definições dela, que é esse criação de grau de memória comum, e é o que está acontecendo no momento, então não é só o que está sendo escrito. Um assunto que tem tudo a ver com oralidade, com vocalidade, com performance, é presença. Então, aquilo que você está falando, o clima que está no dia, a pessoa que passa gritando lá, os humores do corpo que estão ali das pessoas, tudo, o cheiro, tudo faz parte da performance, tudo está acoplado ali e cria o poema que está sendo dito junto com a voz e com a ideia e com a palavra, né, escrita de quem está dizendo. Então isso daí eu gosto muito, me fascina. Eu tenho um pouco de aflição também um controle de quando vai para o mundo. Tanto que disco eu não gravei, filme eu vou fazer agora, novela, eu sou do teatro, que é todo dia refazendo, esse negócio de acabar e imprimir tese, né? Sei lá, eu fiz doutorado agora, você fica lambendo a cria, meu orientador fala, solta, larga, para, não, você não vai parar de lapidar nunca, solta. E eu, não, até que você solta, você fala, você fica, eu fico pondo um monte de defeito, e eu faria assim, a dificuldade de, né, perfeccionismo, besta. Então não é uma questão de ter uma sacralização do livro, mas é uma questão mesmo de não encontrar na impressão a expressão completa do que você está colocando para fora ali, né? Por enquanto também eu não faço minhas palavras virarem barras para ficar presa nelas. Por enquanto e sei lá, amanhã de repente eu falo, putz, eu não estava vendo isso, e eu desfalei tudo que eu falei agora. Mas gravar. Mas eu tenho impressão. Eu tenho a impressão que alguém já está fazendo isso, você nem sabe. Alguém já está. Alguém podem documentar para você, que é uma coisa que é interessante também, né? Você perceber que tem gente fazendo isso. Você não precisa necessariamente. Você vai investir na experiência que você achar a mais válida, que é essa do momento presente, né? Das pessoas ali junto. Mas nos tempos de hoje, eu acho que vai ter alguém que está fazendo isso, sabe, Roberta? Já está catalogando suas coisas. Isso eu acho bacana, né? Desse tempo moderno aí nosso. Fernanda, e tem... desculpa, alguém ia falar? Não, tem também... Eu ando registrando em disco. Muitas pessoas da música me chamam para falar um poema num pedaço da música. Então, eu gravei na Ellen Oléria, no disco Afrofuturista dela, eu gravei. O disco da Xênia tem um poema da Xênia França, Garganta, do Renan do Inquérito, e do Dropê, que é o MC. Então, me chamam para... Assim, tá faltando uma coisa aqui que não é música, é spoken word, né, que a gente fala, é poesia falada. É esse negócio aí que você faz. Você escreve aqui um bagulho. A Ellen falou assim, eu ouço umas árvores cantantes aqui. Falei, gente, que isso, né? Árvores cantantes, vamos lá. Aí saiu um texto lá, que eu não sei se foi muito árvores cantantes, mas que conjuminou e daí vira outra camada, né? São combinações de escritas que fazem uma terceira coisa ali. Muito bom. E eu queria falar com vocês também um pouco sobre... Gilberto Gil, um tempo atrás, durante esse período agora que a gente está vivendo, falou sobre o jorro da cultura, né? Para a gente não esmorecer, para a gente resistir ao horror que a gente tem vivido, na medida do impossível, com esse tipo de resistência, essa resistência que é lançar um disco novo, lançar um livro novo, fazer um encontro de literatura, fazer um encontro de slam, não sei se é possível fazer isso virtualmente, né? Mas não deixar isso se quebrar, porque tem umas charges, né, rolando. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer poesia, porque eles odeiam poesia, né? Então, queria saber o que vocês acham disso. Se essa é o nosso modo de resistir e se tem sido eficiente para vocês resistir desta maneira. Eu acho que sempre, mesmo em dias que a gente acorde, de repente,
com bateria baixa, e a gente tem, né, junto ao público, assim, que conhece a gente, algumas pessoas vão se ligar na gente porque vão esperar de nós um momento de me ajuda hoje aqui, né, fala alguma coisa, ou posta uma foto, ou escreve alguma coisa, me conta alguma coisa para me ajudar, e tem dia que a gente acorda querendo ser ajudada, e a gente é ajudada sempre pela arte, né, então, quando a gente, nos dias de hoje, contra tudo e contra todos, se propõe a ainda fazer arte, seja revisitando alguma coisa mais antiga, ou lançando uma ideia nova no ar, é sempre um fôlego. Então, assim, nos dias que eu tenho fôlego, eu ajudo o máximo que posso, mas nos dias que eu não tenho também, eu não me sinto culpada e vou tomar fôlego em outras pessoas. O que tem me ajudado muito, porque nesses momentos muito agudos, assim, que a gente tem vivido coletivamente, tem gente que fala não tem concentração para ler, né? Tem gente que fala assim, não, eu não consigo me concentrar para ler, mas consigo assistir um filme, ouvir uma música. E pelo contrário, eu tenho tido mais concentração para ler, então eu tenho lido um monte de coisa, inclusive coisas que a Nina ficava falando para mim, mãe, lê esse negócio aqui que eu li. Eu falei, Nina, não tenho tempo para ler, isso que você está me falando. Porque antigamente, né, no começo do ano, vamos supor, até o começo do ano, a gente com a nossa rotina de sair, tocar, cantar, né, dar entrevista presencialmente e tudo mais, a gente já bastava a nossa pilha de livros que nunca se esgota, e aí agora fiz nos 3 primeiros meses um disco, e agora, assim, abri um tempo, uma janela de tempo, que eu falei, me dá aqui, Nina, cadê? O que você estava lendo? Me dá esse negócio, eu vou ler. E eu acho que, nossa, isso faz muito bem. Então, a gente não pode desistir, porque sempre vai ter alguém que vai estar num dia bom para salvar a gente, mesmo que a gente não esteja. A gente faz um rodízio, né? Ó, hoje é você, amanhã. Como tem sido isso para você, Roberta? Bom, eu, né, além dessa parada do slam e tudo mais, eu tive metida, eu tô sempre enfiada no ativismo, né? Então, por exemplo, sei lá, junto com a Coalizão Negra, aquele manifesto que saiu grande no jornal, são semanas, dias de discussões, então acho que essa junção arte-ativismo, né, essa coisa junta, sustenta também, porque tem sempre lutas e tem sempre, você olha assim, tem cada coletivo foda trampando, e essas lutas também alimentam a gente. Eu fiz live, esse negócio de fazer live com pessoas que eu nem conhecia, na luta pela moradia, na luta de mães, nas lutas de mulheres. Você vai conhecer doulas. Eu fiz uma live com uma doulas de adoção, que são doulas que ajudam famílias que adotam a esse momento que vem a criança, que também não é fácil, né? Não é tão simples assim. Então, tanta coisa que tem no mundo, né, pra gente, tantas lutas, na verdade, tanta arte para fazer. O professor Paulo Arantes falava na época já do impeachment, falou assim, a política partidária, ela se esgotou, a arte é o campo, né? A arte sempre foi, porque você quer ver como é que foi uma civilização, uma época do mundo, você olha para a arte, você sabe muitas coisas, né? A arte da pista, mas assim, esse é o campo, esse é a disputa, esse é o imaginário, esse é o território, é na arte que se trava, e é por isso que quer se calar e tira-se dinheiro da arte e da educação, né? Quando entram regimes totalitários ou essas bosta aí que a gente tem visto no nosso país. Mas acho que para mim a encruza aí de arte e ativismo, de lutas sociais com a arte, né? E eu acho que o slam está bem aí nessa encruza. Dá muito certo. Acho que por isso que eu fui. O hip hop também. O hip hop, né? Ele dá forma de dança, de música, de iconografia para uma força, né? Que precisa sair da terra. O momento do hip hop era esse, né? Eles estavam ali jogados no Bronx para morrer. E os caras e as minas não só não morreram, como criaram uma cultura, sobreviveram, criaram uma cultura que permitiu que gente no mundo inteiro, como eles e elas, vivessem também. Então mudou. Não tinha tênis no desfile do Galliano, do Chanel. Muda a moda, mudou tudo. O hip hop mudou tudo. Na música, em tudo que veio depois dele, né? Então essa potência, acho que vão surgir coisas assim, bem interessantes disso. Eu acho também. Penélope, como você tem visto? Como é que tem sido para você? Então, assim, olha,
eu tenho uma casa que tem uma dinâmica, porque eu tenho filhos, né? Então, acho que existe uma dinâmica já imposta por você conviver com os filhos e as necessidades deles, de estudo e tal. A gente teve que se adaptar com essas questões também. Mas, do ponto de vista, assim, de trabalho, até escutando vocês, eu fiquei pensando, né? Eu me formei em Direito e fui advogar, e eu acho que eu não, como advogada, não era diferente do que eu sou hoje, trabalhando com literatura, entende? Porque eu sabia o que eu queria fazer, o que eu não queria fazer, eu sabia que todo mundo tinha, sim, direito de defesa, mas que o direito de defesa, ele não extrapola também para mentira, para enganação. Então, assim, acho que eu continuo sendo a mesma militante, né, por direitos humanos. Como eu falei no começo, meu avô chegou aqui em 62, fugindo do Salazar, foi preso em Portugal. Aí ele chegou aqui em 64, teve o golpe. Então, eu escutei desde pequena minha família falando que a gente tinha que lutar pelo Brasil, porque eles eram gratos, eles não nos ensinaram a odiar o Brasil, eles nos ensinaram a amar o Brasil, que era a terra que tinha acolhido, né? Acolhido uma pessoa que tinha que deixou tudo para trás, porque foi preso, porque teve que sair pela fronteira escondido, né? Então, hoje o que eu vejo com o atual governo, acho que não é diferente do que eles passaram, talvez um modelo, né, neofascista, né, um outro discurso, mas eu acho que a gente tem que ter coragem, a gente tem que respirar fundo e ter coragem, olhar para trás e ver que muitos que vieram antes tiveram coragem e que mesmo assim, né, eu particularmente, eu penso que todo dia eu estou comendo, todo dia eu estou morando, então eu tenho obrigação moral de ter mais coragem do que muita gente. Então, eu acho que eu me imponho um ritmo nesse sentido também, de olhar para o Brasil com a generosidade que o nosso povo merece e que a gente faz parte desse povo, né? Então, a gente tem que ter coragem mesmo, tem que ter coragem, porque eles vão passar. Vai chegar um momento, vai passar, né? Então, se a gente esmorecer, a gente pode ser que deixe eles passarem mais tempo do que o devido. A gente não pode esmorecer, não. Não pode entregar o jogo, né? Temos que seguir por aqui. Eu queria falar para o pessoal que está assistindo a gente pelo Facebook que podem fazer perguntas, a gente tem ainda algum tempinho, e eu só agora vi que tem alguns comentários aqui e recados para a gente. Tem um recado, Fernanda, para você desde o Japão, olha aqui, do Mamoru Morishita, Sending Love from Japan, Fernanda. Olha que belezinha. Também tem a Biblioteca Comunitária Milton José Assunção assistindo a gente. Dani Aragão dizendo que escrever canções é literatura. Bob Dylan que o diga. Que mais? A Biblioteca Comunitária Milton José Assunção, leitura é muito importante na nossa vida. Alguém aqui falando também para conhecer o Núcleo Bartolomeu, quem não conhece, vá lá que é incrível. Tami Ramay. Zé Cabaleiro musicou poemas de Hilda Hilsch, Heloísa Leone falando sobre essa, como diz Arnaldo Antunes, essa interpenetração, né, das artes e tal. Quem mais? Milton José Assunção, da Biblioteca Comunitária, dizendo muito interessante quando se lê para o outro e poder sentir que você está ajudando a transformação de uma outra pessoa. Eu acho que isso é uma coisa que a gente podia conversar aqui, que é isso, a transformação, né? Não é só a transformação, mas é também a construção de um país, de uma cultura, de um povo, através da cultura, e já que a gente está aqui numa feira ou numa festa literária, falar dos livros, da importância dos livros. Há quem tenha
uma dificuldade. O Criolo me disse uma vez numa entrevista, a entrevista, aliás, para o meu livro, eu perguntei o que você lê, como é que foi na sua formação, que livros, né, estiveram fazendo parte importante. Aí ele me disse que, para ele, as pessoas são livros, que naquele momento de adolescência, que as pessoas faziam essa parte, de levar para ele as histórias, o conhecimento. Queria que vocês falassem, cada uma de vocês falasse aqui desta relação, sabe? Da literatura, da cultura, para a construção, não só da gente, né? Pessoalmente, individualmente, mas da construção de um orgulho, de uma cultura, de uma... até mesmo para essa resistência ser possível, né? Como é que é para vocês? Então, eu tenho até há pouco tempo, assim, quer dizer, há alguns anos, eu perdi meu pai, ele partiu muito novo, assim, né, com 52 anos, e, assim, sempre foi muito discreto, na minha casa não se falava muito sobre política, nem nada, assim, acho que eu talvez seja a pessoa que mais me envolve em assuntos políticos. E aí, acontecendo tudo que vem acontecendo no nosso país, eu ficava me perguntando, puxa, será que meu pai, para que lado que ele iria? Eu não tinha certeza. Eu falei assim, será que meu pai ele iria estar mais do lado da esquerda ou mais do lado da direita? Aí, há algum tempo, todos os livros do meu pai vieram para aqui em casa, que estavam na casa da minha mãe, uma parte com o meu irmão, do meio. E aqui em casa, como eu tinha mais espaço, eu peguei e fui mexendo nos livros dele e encontrei na biblioteca dele a resposta. Por exemplo, o livro que eu estou lendo agora é Coarup, do Antônio Calado. Aí dentro da biblioteca ele tinha Darcy Ribeiro, tinha vários momentos. É muito interessante você poder achar ali no perfil dos livros a resposta. Assim, não, meu pai ele era preocupado com o Brasil. Ele tinha vários livros contando a história dos negros no Brasil, como a economia brasileira sendo... loteada já lá, sei lá, 30, 40 anos, e ele estava lendo sobre aquilo. Eu falei, gente, que legal, que bom que eu tenho essa memória do meu pai, e eu tenho muito livro ali que eu não sabia nem que tinha lido, talvez até minha mãe tenha lido, mas minha mãe já tem um alinhamento diferente, que eu fiquei sabendo depois, mas assim, me deu um alívio, eu falo assim, puxa, então eu tenho uma coisa, essa preocupação, porque acho que todo mundo que tem esse tipo de livro em casa, que vai... ler coisas sobre a sociedade do Brasil, que ele leu lá nos anos 70, né, 73, 74, em plena ditadura ali, para mim me deu, sabe, um alento. Eu falei, nossa, que legal, que ótimo. E eu estou querendo mergulhar nessas coisas todas que ele leu, que eu não li, muita coisa ainda não li algumas coisas em comum, mas faz parte, mesmo que ele não tenha conversado comigo sobre isso, eu pude resgatar isso agora. E certamente, acho que toda casa que tem um cantinho com livros do seu pai, sua mãe, um irmão mais velho, um primo, uma avó, sei lá, vá lá visitar aquele cantinho, veja o que eles leram, o que eles estão lendo, que você vai poder entender melhor a cabeça deles, até para você discordar e poder conversar com eles e falar, vamos ler outras coisas? Então, assim, me dá isso aqui para eu ler, que eu estou precisando disso agora. Muito bom, muito bom. Roberta, como é que é isso para você? Bom, eu acho que eu me identifico um pouco com o Criolo no sentido de... eu também, como a Fernanda, não falo que eu sou... Eu falo que eu sou atriz. Atriz MC, porque lá é teatro hip hop, né? Atriz, tracinho MC. Bum. Atriz narradora. Porque eu não falo assim, eu sou escritora ou cantora. Eu canto no teatro. Eu sou uma atriz que canta no teatro. Eu sou uma atriz que escreve para certos fins, né? Eu dou aula, mas eu não sou... professora, eu estou lá como atriz dando aula. E eu escrevi o meu doutorado, porque a gente tem que ocupar os lugares tudo, então vai lá eu me meter na academia, chama Vocigrafias. E o subtítulo até é ampliado da Cláudia Shapira, Memórias Impressas de Voz, porque não é da voz, é de voz, vocês. Então eu não sou escritora, eu falo que eu sou coletora, assim, eu ando com um caderninho aqui, vários caderninhos, coletando coisas, ouço um negócio no filme, vejo um negócio, vai se ampliando e vai fazendo aquele texto, né? E texto é legal porque vem de tecido, vai tramando, né? Essa palavra têxtil, texto,
vou tramando o tecido aqui dessas, por exemplo, aqui dessas vocigrafias a partir de vozes. Porém, para fundamentar neste mundo que a gente vive, para contracenar com esse mundo, né, a academia, o patriarcado todo, a porra toda, a gente tem que ler para fazer um trabalho científico, né? Então, foram 4 anos assim, né, mergulhado nesse material da voz, da performance, da semiótica russa, porque eu fiz lá na PUC, na semiótica, na comunicação e semiótica. Então, lá o Lotman, os russos, que são muito mais para frente. Eu não sei porque as pessoas ficam lendo só toda a gratidão para os europeus e tal, mas, mano, assim, tem uns pensadores na Colômbia, na Índia, na Rússia, que são muito para frente. Os caras são bruxos demais. E aí eu tô até vendo um negócio que rachou a cabeça mesmo, minha cabeça, que eu li e que eu fico voltando, relendo e marcando, é isso aqui, chama Vozes Plurais, Adriana Cavareiro. Esse bagulho aqui, esse livro, é de rachar a cabeça. Pra quem se interessa por voz, é filosofia da expressão vocal. Ela vai dando um cacete no Platão e vai falando da voz a partir de uma perspectiva feminista. Uau. Então, tem essas Cristeva, essas minas, né, mais para frente, ela vai que vai. É uma coisa linda, fala das sereias, e aí essas coisas, né? Então, eu sou um pé lá, um pé cá, é meio chu, entendeu? Pomba gira, né? Encruzilhada. É um pé na rua, um pé na academia. E esse mix, para usar uma terminologia de DJ, isso tem uma potência, sabe? A cultura, né, popular com a cultura, né, outras culturas, porque um dia alguém falou assim, tem o popular, mas tem uma coisa mais refinada, como se fosse, eu odeio esse termo, as pessoas simples, né, como se fosse muito simples. Essa arquitetura da favela é muito simples, né, a vida das pessoas é muito simples, não tem, a coisa mais complexa do mundo é a cultura popular. Vai fazer então, vai fazer essas redondilhas aí que esses rependistas fazem, vai ver que simplicidade que é, eu não dou conta, precisaria comer muito arroz e feijão, mas enfim, voltando para isso que eu estou tergiversando. Esses livros científicos, o pensamento também, os pensamentos misturados com a vivência. Eu acho que, então, tem um pouco desse crioulo aí, do sample, né, das memórias impressas, das vozes que eu ouço e das coisas que eu vejo, dos filmes, e essas literaturas mais cabecísticas, assim, isso daí dá um lance, um jogo, dá caldo. Dá um barato. Muito bom. Penélope, e você, como é que é essa história? Eu já anotei o nome do livro aí da Roberta, da Objetiva, né? É editora Objetiva? É da editora UFMG. Eu vou botar aqui no site, no chat, para o pessoal ver, tá? Quem quiser. Bota aí. Então, eu assim, o que a Roberta falou do simples, né? O simples é muito complexo, é muito refinado. Fazer o simples, a gente vê isso na poesia, assim, quando você quer escrever um poema e você quer deixar ele melhor, você tem que ir para o simples, né? E a literatura também tem esse exercício de falar assim, não, aqui eu estou falando demais, eu tenho que buscar algo mais simples, e o simples é muito refinado, exige muito da gente. Mas na minha família, assim, eu não tive leitores, né? Então, assim, eu fui muito acostumada a ler pelos discos, porque a minha mãe gostava muito de ter disco em casa, então eu ficava lendo letra de música. Eu já contei essas histórias várias vezes, assim, de letras de músicas que eu escutava e que eu lia a letra meio que achando que aquilo era o livro da minha casa, entende? Porque não tinha livro em si, né? Eu achei bonito a Fernanda falar, eu fui na biblioteca para conhecer o pensamento do meu pai, né? Assim, um registro dos meus familiares que eu não poderia fazer, de pegar, e eu acho que deve ter sido mágico para você pegar aqueles livros e falar assim, gente, possivelmente, né, meu pai votaria no Haddad. Isso dá uma libertação, né? Dá uma libertação imensa. Então, eu tenho meu pai vivo, felizmente, e tive muitas histórias deles, foram grandes narradores de história na minha infância, na minha adolescência, e hoje ele que está vivo
continua sendo, me contando muita história, me alimentando para eu poder escrever, inclusive coisas que eu gosto de escrever do léxico familiar. Mas algumas letras de música são muito fortes para mim, inclusive assim, eu leio muito em voz alta, gente. Eu leio com a minha filha em voz alta, eu leio sozinha em voz alta, porque eu acho que eu fui uma leitora acostumada a ler com a música. Então, assim, ler em voz alta para mim faz tanto sentido, assim, eu preciso, mesmo sozinha, eu vou para o meu quarto, ou eu vou para uma poltrona, às vezes eu estou sozinha em casa, e leio em voz alta. E faz muito sentido quando, por exemplo, uma pessoa fala assim, eu li Guimarães Rosa e achei chato. Aí você fala para a pessoa, lê em voz alta. Aí a pessoa lê em voz alta e fala, nossa, mas não é que é bom? Não é? Porque você lê um conto do Guimarães Rosa em voz alta, aquilo faz sentido. Aquilo faz sentido porque ele escreveu em viva voz, né? Então, assim, eu tento ler bastante, eu leio variado, assim, coisas variadas. Eu fiquei muito encantada com um romance nesse período que a gente está de... Como é que você chamou, Patrícia? Infinitena. A Infinitena. Eu li o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, recomendo, um livro belíssimo, ele ganhou o Prêmio Leia de Literatura. Um livro assim que dá para a gente entender realmente muita coisa a respeito da composição do Brasil. Belíssima obra, belíssima forma como ele estrutura a narrativa. E eu escuto muita música. E quando eu estou triste mesmo, aí eu tenho que ir para a música. A literatura não dá conta. Acho que a gente precisa cantar, precisa ouvir coisas boas, assim, que limpem os canais de energia, sabe? Sim, totalmente. Eu Misturei também... tudo, né? Mas ok. Não, que tá tudo certo. eu vou ouvindo vocês, assim, né? Não, a gente está fazendo uma conversa aqui, né? Hoje a gente está aqui fazendo um diálogo, então... Sexta-feira, né, gente? Sexta-feira. E eu estava também esses dias, também fazendo Peixe Voador, eu estava conversando com a Luana Carvalho, que é cantora, compositora, mas também escreve, eventualmente ela faz uns poemas, não tem nada publicado, mas já fez parte de uma antologia e tal, e ela estava me dizendo que tem sido mais fácil ler livros de poesia, porque são alguns, né, textos curtos, então, que abre aleatoriamente e sai lendo. E uma coisa que eu acho que acontece pelo menos para mim, com os livros de poesia, é que às vezes funcionam um pouco como oráculos, sabe? Você consegue abrir, assim, você vira aqui, pega um livro do Manuel Bandeira, um livro do Manuel de Barros, um livro, sei lá, do Fernando Pessoa, do Antônio Cícero, e aquilo bate com o que você precisava ouvir, vamos dizer. Então, eu acho que o livro, às vezes, ele faz essa companhia para a gente, né? Ele tem essa coisa das histórias, a Fernanda falou dessa biblioteca do pai, e a Pat Smith contando no Ano do Macaco que ela esteve na biblioteca do Fernando Pessoa, em Portugal, que ela foi convidada para fazer foi lá para fazer um desses encontros de literatura para os quais ela vai, e um dos encontros que ela tinha era com a biblioteca pessoal de Fernando Pessoa, e que foi um negócio assim espetacular, que ela teve sonhos e viagens alucinantes. Mas, Patrícia, dele. Eu posso te interromper uma coisa assim que me ocorreu. Esse negócio de... Muita gente tem falado, inclusive para as crianças, quando eu participo de debate falando sobre mediação de leitura para as crianças, e agora, né, na pandemia, voltou esse negócio de não, vamos ler para as crianças, vamos, né? Eu estou achando ótimo que continuem. Mas uma das preocupações de muitos professores é não vamos ler nada pesado, sabe? Porque esse negócio né, vamos ler coisas mais leves ou mais rápidas e tal. Às vezes alguma coisa pesada, né, o hardcore, também é muito generoso, né? Porque eu acho que a gente sai daquele estado de melancolia que a gente está
muito umbigo, assim, olhando para si mesmo, e olha para uma coisa mais, sei lá, que a gente tem que compreender que é maior do que a gente. Mas uma super dica, assim, que eu dou para as pessoas é procurem bons autores, assim, e nós temos no Brasil e pelo mundo afora, que escrevam para crianças e para adolescentes. Porque eu acho que revisitar esse território é muito potente. Quando você lê, que nem a Fernanda tem a Nina em casa, né? Quando você, não sei quantos anos ela tem. Já está com 16 já. Ela, uma moça, né? Mas você pega um livro que também foi escrito pensando numa criança, a gente revisita um território de memórias da gente, assim, que é tão revigorante, sabe? Que faz a gente lembrar o que a gente está fazendo no mundo. Porque a gente volta, né? Ali, quando eu era criança, do que eu gostava, o que eu brincava, do quem eu era na rua, quem eu era com as minhas amizades, e eu acho que faz bem. Eu acho que os adultos deveriam ler mais literatura que se faz para criança. Eu faço tudo o que eu fazia quando eu era criança, eu continuo fazendo. Eu também. eu também. Mas, Fernanda, diga. Mas ler para a criança, como, por exemplo, os livros que eu lancei, às vezes me convidam para contar as histórias. Eu sempre falo, não, tem contadores e contadores de histórias incríveis, assim, eu escrevi, eu faço música, mas contar a história, tem gente que conta de um jeito que eu mesmo fico assim, nossa, como essa pessoa conta bem. Então, tem essa diferença das habilidades, né, que a gente reconhece no outro, assim, então, muitas vezes eu recuso, não é porque, não quero, né, sou fresca, não quero contar, é porque eu acho que tem tanta gente que conta melhor que eu, e traz essa vida a mais, né, eu já tenho os meus livros em audiobook. Você faz muito bem, porque eu já vi autores que são muito bons, que escrevem para criança, que são muito bons e que pessoamente acabam. Exatamente. Não, e acabam, e assim, prejudicam, né? Não ajudam, prejudicam, né? Nem todo mundo faz esse approach com a criança, né? Uhum. Com a criança tem uma interação ali, que é o que a Roberta falou, de barulho que está passando, de alguém que faz uma pergunta, de um que levanta e fala, eu vou fazer xixi agora, e às vezes são 200 crianças, né? São 300, então é outra dinâmica. Mas o que eu quis dizer é assim, leiam adultos que leem obras variadas, né? Assim, eu tenho um parceiro de literatura, que é o Tiago de Mello Andrade, ele escreveu o primeiro livro com 20 anos. E ele escreveu de forma independente, escreveu o livro no Jabuti e ganhou o Jabuti. Ele tinha 20 anos, ele está com 40 e poucos. Não vou lembrar aqui quantos. Mas ele acabou de lançar um livro que se chama Como Subir em Árvores, e o livro me fez um bem danado, assim, é um livro juvenil, de textos, de crônicas que ele escrevia na internet. E aí ele foi reunindo isso e lançou o livro. O livro é uma pérola, assim, disso daí que a Patrícia falou, de abrir aleatoriamente e falar, vou ler essa página, e ter um brilho, assim, de vida mesmo, né? De energia, assim, de vida. Muito bom. Bom, eu tenho uma pergunta aqui de uma ouvinte nossa, né? Porque eu sou do rádio, afinal de contas, chamada Benedita Lopes. Ela pergunta: considerando a ancestralidade, quem vocês definiram como poesia em suas vidas? Nossa, que bonito. A Benedita Lopes é poeta, viu, gente? Por isso que ela perguntou tão bonito assim. Ela é poeta de São Bernardo do Campo, poeta do militante do movimento negro, linda, maravilhosa, pessoa que eu amo. Eu amo a Benedita. Mas eu não sei, a pessoa para mim que eu fecho os olhos quando eu estou contando história, que eu lembro da voz, que eu lembro do jeito de contar a história. Eu lembro da minha avó materna, da minha avó Laura, que me contava muitas, muitas histórias, e do meu avô, pai do meu pai, português, que tocava concertina,
que foi pescador aqui no Brasil, que era um desejo dele, e que ele também era muito cheio de causos, assim, de histórias boas de ouvir, de ficar ao pé dele, assim, ouvindo. Então, para mim, são essas pessoas, Benedita. Menina. Eu acho que tem um momento que é muito comum, pelo menos para pessoas da minha geração, mas eu vejo até que a própria geração da Nina, acho que um dos primeiros encontros que a gente tem com poesia, principalmente através da escola, é com Cecília Meirelles, né? E eu vi até Patrícia falando que não tinha muito essa sensação com ela, porque você não teve contato com a poesia dela para crianças, né, Patrícia? Eu passei batido, Cecília Meirelles. Mas, assim, é um clássico indiscutível. Ou Isto ou Aquilo frequentou e frequenta a bibliografia obrigatória de muitas gerações, né? E é encantador. E é o tipo da poesia que você quer decorar e quer mostrar para outra pessoa. E várias escolas fazem montagens com, né, cada grupo ou cada pessoa declamando Cecília Meirelles. Então, eu tenho uma afetividade muito grande que me faz gostar desse estilo que é muito leve e tem muito ritmo, sabe? A Cecília Meirelles tem muito ritmo na poesia dela. Acho que para mim os mortos, assim, a minha avó Rosa, por exemplo, que eu fiz um solo de poesia falada, era eu, um quadradinho assim de 1,20 por 1,20, microfone, um loop station, umas paradas assim, e só poesia falada. E ela era a narradora, era a voz. Acho que minha avó, minha irmã que morreu, eu tinha 18 anos, eu perdi uma irmã com 16 anos. Também foi uma experiência muito marcante que vem para entender, para dar conta dessas mortes, dessas existências muito marcantes. Acho que a poesia, só poeticamente, né? Dona Maurinete Lima, mãe do Eugênio Lima, que também poeta, lançou seu primeiro livro de poesia aos 75 anos. Ia lá no slam, rachava com os moleques, maravilhoso. Minha orientadora, Jerusa Pires Ferreira, autoridade em literatura oral, assim, em voz. Todas as pessoas da minha família não, mas as pessoas que se vão, porque a morte te faz, né? É um jeito de lidar com a morte que eu aprendi poeticamente. Não tem explicação, não tem. É um negócio muito terrível e muito bonito ao mesmo tempo, como eu acho que isso. Bonito. Os mortos. Bonito. Os mortos que nos orbitam. Bonito, Roberto. Bonito mesmo. Muito bonito. Bom, vocês sabem que minha mãe é contadora de histórias, né? Fernanda conhece. É contadora. São incríveis as histórias. São incríveis. Quem ela tem é? Minha mãe se chama Neide Palumbo. Eu conheço! Ela contou a história no dia do lançamento do Minha Vida na Cor-de-Rosa. Esse livro ela fez. Olha só que legal. Os próprios desenhos são dela, aqui desse lado. Ela desenhou. Patrícia? Oi? Ela conta uma história da panela de pressão. Sim, esses são os causos caiçaras, que são duas coisas diferentes. Ela conta causos caiçaras, porque ela é caiçara, assim como eu, mas ela é uma caiçara que ia dar aula na costa a bordo de canoas, né? Porque não tinha estrada para ir, então pegava carona na canoa, dormia na casa dos caiçaras, morava na casa onde se dava aula e tal, e de lá ela recolheu muitas histórias tradicionais e também linda. O jeito de falar do caiçara tradicional, que troca o V pelo B, tem um outro tipo de sílabas tônicas, né? A tônica se dá, a síncope é outra. Então, ela conta histórias maravilhosas. Mas esse livrinho, ela escreveu as histórias do tempo de menina dela aqui em São Sebastião, que é década de 40, né? 30, 40, e ela... Não, 30 não, peraí, 40. Ela bancou o livro. Meu pai bancou para ela, os dois, né? Ela arrumou uma gráfica aqui no Vale do Paraíba, minha irmã datilografou para ela as coisas, ela fez a história e ela bancou e agora ela vende sozinha. É uma empreendedora, uma coisa impressionante.
Dona Neide, olha só, eu não sabia que era tua mãe. Sim, e o pessoal aqui do Instituto está lembrando que amanhã tem oficina com ela sobre causos caiçaras. Ela é uma Roberta, autoridade aí. vou te mandar o projeto dela, o Treboada, para você ver a oralidade de Dona Neide. Ela é uma autoridade, gente. Ela contando história, meu Deus do céu, você vai junto no tempo com ela, porque ela incorpora mesmo, ela põe na palavra né, o tom que as pessoas falam e o jeito que falam. Até perfeito. Eu conversei com ela no dia que ela contou essa história lá no lançamento do Minha Vida, porque falaram assim, a Dona Neide é contador de história. Eu falei, então, Dona Neide, já que a senhora está aí, né, podia dar uma palhinha, contar uma história para nós. Aí ela contou. E aí eu comentei com ela, falei assim, olha, tem um negócio aí do português lá do norte de Portugal, né? Esse V no B aí, essa troca é bem do pessoal do norte de Portugal que faz essa troca até hoje, né? O pessoal que ocupou aqui a costa, né? O pessoal que ocupou essa costa toda. De que cidade eram seus pais, Penélope? Porque meu avô, por parte de mãe, era de Passos de Ferreira. Lá no norte também. O meu pai é do Nordeste de Portugal, é de uma aldeiazinha muito, muito pequena que se chama Genísio, que fica no concelho da Miranda do Douro. Então, mas nós temos alguma coisa perto ali. Então, prima. Agora, você sabe que você falou da Cecília Meirelles, e eu me lembrei o seguinte, você gravou uma música, que inclusive eu lembrei, a gente nem sabia que uma hora a gente ia fazer uma mesa juntas, né? Até porque eu como estou sempre trabalhando mais com literatura para a infância, na minha cabeça era algo muito improvável. Mas logo no começo do isolamento, eu me lembrei de uma música que você gravou com o Clã. Ah, sim! Os Clã. Os Clã. Que coisa linda demais aquilo. Eu não sei se eles continuam. O Amu. E eu cantei várias vezes essa música na minha casa, porque eu falei assim, gente, é um realinhamento, né? Porque a gente entender que ficar fechado pode fazer bem, ficar num lugar onde nós estamos, né, sem poder sair. Então eu ficava esse amuar faz bem, né, meio mantra. E eles gravaram o Estou Aquilo da Cecília, eles fizeram uma versão musical. Eles têm uma ligação muito forte com o teatro, né? Então, a Manuela é uma incrível cantora, mas ela é muito boa também de interpretação de palco e tudo. Eles têm, além dos discos deles, vários espetáculos que aí já são esses que a gente tem que ir lá assistir, sabe? Não tá, hein, Roberta, não tá registrado, você tem que ir lá assistir para não perder. Mas então tá vendo? Não tem nada no YouTube, né, a respeito disso. Eu nunca vi. Tem que dos espetáculos, não tem, né? Depois eu vou te mandar. Ai, que ótimo. Bom, minhas queridas, estamos chegando aqui ao fim do nosso encontro. Queria que vocês fizessem suas considerações finais aí sobre a nossa mesa aqui na Flis, a nossa mesa ou nossa sala. Não é maravilhoso a gente ter a Flip em Paraty e a Flis em São Sebastião? Eu acho muito chique. E a Flis tem um ventinho ainda, né, no nome. Flis. Maravilhoso. Para quem veleja, é muito ótimo. Bom, adorei estar com vocês, é sempre uma delícia. Fernanda e Roberta já são minhas cúmplices, como eu disse aqui. Penélope, foi um prazer te conhecer. Prazer o meu. E é isso. Querem deixar algum recado aqui para as nossas... Gente, claro, não a taxação de livro, pelo amor de Deus, defendam o livro e façam rezas bravas, várias, macumbas, de todas as espécies, eu faço as minhas, que caia esse governo maldito. A gente precisa de democracia nesse país, a gente luta por cultura, por educação, porque a gente quer um Estado democrático de direito. Esse é meu recado da sexta-feira de hoje. Um beijo para vocês. Eu acho que é o mínimo, o máximo que eu poderia falar. E vocês são lindas, que delícia conversar com vocês. Obrigada. Obrigada a você, Penélope. Roberta.
Se paixão não for a meta, não se meta com poeta. Arrasou. Muito obrigada a todo mundo. Acho que nós saímos do ar. Foi ótimo, gente. Adorei, Foi, viu? né? Saímos em grande estilo, Roberta. Saímos lindamente. Saímos em grande estilo. Ah, foi certinho o tempo, aí caiu. Eu entendi. Foi. Não se meta com poeta e ela pá. Agora eu só quero saber, quando passar isso, a gente se encontrar depois, né? Ah, por favor. A gente Adorei isso, gente. A casa é vossa. Bem na hora do final do texto dela. Meninas, eu não tenho nem como agradecer a tamanho regozijo assim, de ouvi-las, de vê-las com falas tão incríveis, tão potentes, aprendi muito. Então, eu quero agradecer de verdade disponibilizarem o tempo de vocês para esse movimento, para essa festa literária. E para esse movimento que é nós mulheres estarmos juntas à frente de muitas, muitas instâncias. Muito agradecida, mesmo em nome do Instituto, eu agradeço vocês, tá? Patrícia, obrigada por essa mediação fantástica. Eu sou muito sua fã e você sabe disso. Muito obrigada por tudo. Penélope, obrigada a você, Renata. Saudade Querida. de você. Roberta, aprendi horrores com você hoje. Fernanda, eu sou sua fã desde sempre, obrigada pela sua trajetória e muito obrigada por estar aqui hoje. Tá bom? Agora, meninas, depois eu vou pegar o teu endereço, Fernanda, para mandar Minha Vida Não é Cor-de-Rosa para a Nina, e vou mandar o livro o Que Culpa é Essa para vocês também, para a Patrícia, para a Roberta, para a gente ficar depois, com... Renata, passa os nossos endereços mútuos. Assim, um regalo. Passa aqui já aqui no inbox ou já mando para cada uma de vocês. Beijo, gente. Tá bom.